também pelo canal SJTV, quem nos acompanha pelo Facebook da Câmara. Vereadora Jaqueline, por favor, fazer as chamadas de vereadores. Vereadora Daniela, vereador Francisco, vereador Luiz, vereador Marcos Machado, vereadora Adriana, vereador Marcelo Neves já se encontra na casa e Rafael Branco também já se encontra na casa. Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São José do Vale do Rio Preto, declaro aberta essa sessão. Gostaria de convidar o senhor prefeito a compor a mesa aqui com a gente. Convido o senhor Dalmo Gonçalves para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus, capítulo 23, no versículo 12. Excelentíssimo presidente, vereador Adriano Martins de Oliveira, vereadoras, vereadores, demais presentes, nossa boa noite. Como na escala mensal dessa instituição, e desde o dia 27 de agosto do ano de 2013, isso já se vão 10 anos, nos fazendo presente essa instituição como aprendiz da doutrina espírita, nesta noite representando o espiritismo em nossa localidade e com o apoio do livro O Jugo Leve de Carlos Abacelli e Inácio Ferreira, na lição 47, onde nos fala sobre a humildade e valor. Faremos uma rápida reflexão sobre essa passagem do Evangelho de Mateus: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus, capítulo 23, versículo 12. Podemos ficar à vontade. Humildade e valor. Os grandes luminares, astros, de ontem e de hoje, que passaram pela Terra, viviam proclamando a sua pequenez e insignificância diante da grandeza da vida. E tanto pessoalmente lutaram para se anularem, que terminaram sendo exaltados por seus inconfundíveis valores. Sócrates, considerado o mais sábio dos homens, afirmava: só sei que nada sei. Paulo de Tarso, a certa altura de sua epístola aos Romanos, exclamou: miserável homem que sou. Francisco de Assis, o doce poverelo, dizia de si mesmo: sou um homem inútil. O Mahatma Gandhi, o apóstolo da não-violência, gravou em sua autobiografia: existirá um ser tão pérfido, desleal, falso e desprezível quanto eu? Teresa de Jesus admitia: eu sou pequena demais para subir a rude escala da perfeição. Madre Teresa de Calcutá, quando alguém lhe destacava a santidade, redarguia: se alguma vez chegarei a ser santa, seguramente o serei da escuridão. Chico Xavier, um dos mais fiéis servidores do Cristo, em todos os tempos atravessou a sua laboriosa existência repetindo: eu sou um cisco. Seja no que for que façamos, não procuremos nos colocar em evidência como quem não sabe de suas limitações e precariedades. Tomemos consciência de que a tarefa empenhada em nossas mãos, por menos nos pareça, somente será executada com êxito se não nos considerarmos indispensáveis à sua execução. À exceção de Jesus Cristo, somos todos facilmente substituíveis no que estejamos fazendo por alguém que talvez o faça com melhor proveito e competência que nós.
E, por fim, não esqueçamos de que o Senhor do mundo, escolhendo pobre e singela estrebaria para nascer entre os homens, escarnecido e humilhado como um malfeitor, transfigurou a transitória cruz do próprio martírio no esplendente trono de sua maior glória. Então, nesse momento, solicito a todos que nos levante, para que possamos juntos elevarmos nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e ao Divino Mestre Jesus a proteção divina para todos que aqui nos encontramos, e juntos faremos a prece por humildade. Divino amigo, auxilia-nos a ser tão humildes quanto foste entre nós, que jamais venhamos a nos supor superiores a qualquer um de nossos irmãos, conscientes de nossas limitações e fraquezas, que possamos nos tornar fortes no teu amor. Ensina-nos a bondade, livra-nos do fascínio a nosso próprio respeito. Não nos deixes presos à ilusão do orgulho que nos inspira pensamentos doentios. Convence-nos de que nada somos sem ti, que saibamos ouvir as verdades que nos são ditas, por mais que elas nos desagradem, e aceitemos humildemente as lições que nos reserva no cotidiano. Senhor, ensina-nos a ser pequeninos, a fim de que um dia possamos entrar no teu reino. Que assim seja. Amém. Obrigado pela atenção e iniciamos nosso trabalho no ar. Convido a vereadora Jaqueline, por favor, fazer a leitura da ata 74, de sessão ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 22 e a quarta sessão extraordinária realizada no dia 25 de janeiro de 23. Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores, presidente. Quero também cumprimentar o prefeito Gilberto Esteves. Ata de número 74/22. Ata da 74ª reunião ordinária do segundo ano da 9ª legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada ao 13º dia do mês de dezembro do ano de 2022, sob a presidência do senhor vereador Marcos Antônio Machado, com a presença dos vereadores Adriana Nardi, Adriana Martins Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Ati Dias, Luiz de Souza Teixeira, Marcelo Rabelo Neves, Rafael Branco dos Santos, que assinaram o livro de presença e, havendo o número legal, às 17h48, fazendo invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a vereadora Jaqueline Ati para fazer o texto da leitura sagrada. A seguir, o senhor presidente convidou a vereadora Adriana Argis, segunda secretária, para que fizesse a leitura da ata de número 73 da sessão ordinária, realizada no dia 8 de dezembro de 2022, que depois de lida e foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o senhor presidente solicitou ao vereador Francisco Bulhões, primeiro secretário, que fizesse a leitura das matérias do expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso 1º de letra B, no qual constava no ofício GP de número 509/22, que encaminha o projeto de lei de número 1228/22, que cria credencial para estacionamento da pessoa idosa e com deficiência física. Ofício GP de número 510/22, que encaminha o projeto de lei de número 1227/22, que revoga os artigos 175 e 176 da Lei de 106, que institui o Código Tributário do município. Ofício GP de número 512/22, que encaminha o projeto de lei complementar de número 1234/22, que dispõe sobre a abertura de vaga de provimento de efetivo de técnico de raio-x. Ofício de número 514/22, de protocolo de 1235/22, que informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes. Ofício de GP de número 515/22, de protocolo de número 1237/22,
que requer a exclusão de 2 servidores do Poder Executivo como membro de comissão mista do Plano Diretor Municipal. Ofício GP de número 517/2022, de protocolo de 1238/22, que encaminha certidão de interior do processo administrativo de número 7.558/22, referente ao projeto de lei de número 1153/22. O requerimento de número 1230/22, de autoria do senhor vereadores, que requer a inscrição de candidatura para a eleição da mesa diretora, biênio 2023/2024. E as indicações legislativas de número 1231 a 1233/22 e número 1236/22, de autoria do vereador Marcos Machado, e número 1240/22, de autoria do vereador Adriano Martins. Encerrada a leitura do expediente, não havendo oradores inscritos para a fala do expediente, passou-se a ordem do dia com a eleição da mesa diretora. Biênio 2023/2024, que teve início com a leitura do requerimento de protocolo de número 1204/22, que requer a inscrição da chapa número 1, composta pela seguinte candidatura para presidente: vereador Marcelo Rabelo Neves para vice-presidente, vereador Adriano Martins de Oliveira para primeiro secretária, vereadora Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, e para segundo secretário, vereador Rafael Branco dos Santos, número 1230/22, que requer a inscrição da chapa número 2, composta pela seguinte candidatura: para presidente, vereador Adriano Martins de Oliveira; para vice-presidente, vereador Marcos Antônio Machado; para primeira secretária, vereadora Adriana Gonçalves Nardi; e para a segunda secretária, vereadora Jaqueline Arte Dias. Com relação à inscrição da chapa 1, o senhor primeiro secretário informou aos presentes que, considerando o requerimento de protocolo 1222/22, de autoria do vereador Adriano Martins de Oliveira, que requereu a desconsideração da sua indicação a vice-presidente da chapa 1. A chapa 1 passa a seguinte composição para presidente: vereador Marcelo Rabelo Neves para a primeira secretária, vereadora Marcelo Neves; para a primeira secretária, vereadora Daniela Aparecida de Carvalho da Silva; e para a segunda secretária, vereador Rafael Branco dos Santos. Em seguida, passou-se a votação nominal de todos os vereadores. Após ser chamado para a segunda secretária, manifestar o seu voto na chapa 1 ou 2, de forma individual e verbal. Nessa ordem, vereador Luiz de Souza Teixeira, chapa 2. Vereadora Jaqueline, chapa 2. Vereadora Daniela, chapa 1. Vereador Rafael Branco, chapa 1. Vereador Marcelo Neves, chapa 1. Vereador Adriano, chapa 1, chapa 2. Vereador Francisco Bulhões, chapa 1. Vereador Adriano, chapa 2. E vereador Marcos Machado, chapa 2. Terminada a votação, o vereador primeiro secretário passou o boletim de votação para a vereadora segunda secretária, que proclamou o resultado, informando que os 5 votos e 4 eleita a chapa na segunda para presidir a mesa diretora do Legislativo para o biênio de 2023 a 2022. Integrada pelos seguintes membros: presidente, vereador Adriano Martins de Oliveira; vice-presidente, vereador Marcos Machado; primeira secretária, vereadora Adriana Nardi; segunda secretária, vereadora Jaqueline Arte Dias. A seguir, o senhor presidente convidou os senhores vereadores que assinaram o boletim de votação, declarando após assinaturas eleitos e empossados para dirigir o trabalho da mesa diretora do biênio de 2023 a 2024. A partir do 1º de janeiro de 2023, os vereadores que integram a chapa 2, suspendendo a sessão por 5 minutos para a lavratura do termo de posse. Lavrado o termo, a sessão foi aberta e a segunda secretária fez sua leitura.
e o presidente convidou os integrantes da nova mesa diretora para assinarem, facultando os demais vereadores que desejaram assinar. A seguir, deu sequência à ordem do dia com a votação do segundo turno do projeto de lei de 1201/22, de autoria do vereador Luiz de Souza, que altera o artigo 1 da lei de número 1843, que denominou a servidão João Fernandes de Freitas na localidade de Pedras Brancas, número 1196/22, de autoria da vereadora Adriana Ardi, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção do módulo Turismo em São José do Vale do Rio Preto, para compor o currículo da disciplina História e Geografia de São José, da Escola da Rede Municipal, número 473/22, de autoria da vereadora Daniela de Carvalho, que dispõe sobre a obrigatoriedade do município disponibilizar castração gratuita para todos os cães e gatos em estado de abandono, sob os cuidados de tutores de baixa renda e entidades que zelem pelo bem-estar do animal. Projeto de lei complementar de número 1052/22, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar de número 46, alterando a nomenclatura e a referência dos cargos efetivos de auxiliar administrativo e auxiliar administrativo de saúde. Projeto de lei complementar de número 1078/22, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 46. Cargos efetivos de auxiliar de contabilidade, auxiliar de tesouraria e cadastrador. E em primeiro e segundo turno, projeto de lei de número 1220/22, de autoria do Poder Executivo, que requer a abertura de crédito adicional e especial no valor de R$ 1.163.475, para o Fundo Municipal de Abertura de Crédito Adicional, de R$ 1.163 para o Fundo Municipal de Educação. O projeto de lei de número 901/22, que estima a receita fixa, a despesa do município para o exercício de 2023 em 197 milhões, que foi aprovado com diversas emendas propostas pelos vereadores e inseridas nos pareceres da Comissão Permanente. Com relação a uma emenda de autoria do vereador Rafael Branco, que permitiria até 100% de remanejamento. A mesma foi debatida durante a votação e durante o período de suspensão de sessão por 10 minutos. Após o retorno ao plenário, os vereadores aprovaram, por 5 votos a favor e 4 votos contrários, o projeto de lei, com a proposta original, autorizando 30% de remanejamento, encerrando a ordem do dia, foram aprovadas as indicações legislativas de número 1219/22, de autoria do vereador Luiz de Souza Teixeira, número 1224/22, de autoria do vereador Rafael Branco, autoria do vereador Luiz de Souza Teixeira, o projeto 1224 e o número 1231 e 1233/22 e número de 1236/22, de autoria do vereador Marcos Machado, e de 1240, de autoria do vereador Adriano Martins. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais oradores inscritos para explicações pessoais, às 19h28, o senhor presidente deu encerrada a sessão. Agradecer a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia 16 de fevereiro de 2023, às 17h30, quando o Legislativo estará voltando de recesso parlamentar, ou em qualquer tempo em que atenção e convocação extraordinária por parte do Poder Executivo. Eu, Francisco Bulhões, primeiro secretário, para que tais relatos integres os jornais dessa casa, mandei lavrar presente ato, que depois de lida e achada conforme, será assinado por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022. Vamos para a próxima ata. Ata extraordinária de número 4 de 2023. Ata da 4ª reunião extraordinária do 3º ano da nona
Escritura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada 25 dias do mês de janeiro do ano de 2023, sob a presidência do senhor vereador Adriano Martins de Oliveira, com a presença da vereadora Adriana Nardi, Daniela Aparecida Carvalho da Silva, Jaqueline Ati Dias, Luiz de Souza Teixeira, Marcelo Rabelo Neves, Marco Antônio Machado, Rafael Branco dos Santos. E, havendo número legal, às 10 horas e 45 minutos, fazendo invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o vereador Marcos Machado para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o senhor presidente convidou a vereadora Jaqueline Ati, segunda secretária, para que fizesse a leitura da ata de número 3 da sessão extraordinária, realizada no dia 19 de janeiro de 2023, que depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A seguir, o senhor presidente solicitou à vereadora Adriana Nardi, primeira secretária, que fizesse a leitura das matérias do expediente. De acordo com o regimento interno cameral, artigo 63, inciso 1, letra B, do que constava no ofício GP de número 25/22, que encaminha o projeto de lei complementar de número 152/2023, que dispõe sobre a abertura de vaga de provimento efetivo. 14 médico plantonista, clínico e pediatra. A seguir, não havendo orador inscrito pela fala do expediente, passou-se a ordem do dia com a votação de requerimento de urgência da Comissão de Justiça de Redação, solicitando a inserção da ordem do dia do projeto de lei 152/23. Após a aprovação do requerimento, o projeto de lei complementar 152/23 foi aprovado de forma unânime em primeiro e segundo turno. Encerrada a roda do dia, não havendo oradores inscritos para explicações pessoais, às 10 horas e 59 minutos, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos e aos que acompanharam a sessão através da rede social da Câmara, informando aos vereadores e ao plenário que a próxima reunião extraordinária será marcada e anunciada após a expedição de pareceres pelos analistas jurídicos e pelas comissões permanentes referente ao projeto de lei que foram objetos de convocações extraordinárias e ainda se encontram em análise. E eu, Adriana Nardi, primeira secretária, para que tais relatos seguem a análise dessa casa, mandei lavrar a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em 25 de janeiro de 2023. Declaro aprovada a ata que acaba de ser lida. Antes de passar da leitura do expediente, queria agradecer a presença do nosso ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Ivanir Winter, que encontra-se aqui conosco. Sandra Gama também, que chegou, não vi ela, desculpa, mas seja bem-vinda, tá? Convido a vereadora Adriana Nardi para que faça a leitura do expediente. Quero cumprimentar senhor presidente Adriano Martins, senhor prefeito Gilberto Esteves, senhor Ivanir Winter, ex-vereador e ex-presidente desta casa, senhora Sandra Gama também, ex-vereadora e ex-presidente desta casa, cumprimentando os demais vereadores e os demais presentes aqui. Uma boa noite a todos. Expediente do dia de hoje, desta sessão, ofício GP número 17 de 2023, projeto de lei número 108 de 2023, que altera o artigo 269 da Lei Complementar número 47. Ofício GP número 44 de 2023, projeto de lei número 215, promovendo a abertura de vagas de provimento efetivo para 50 professores de categoria E. Ofício GP número 34 de 2023, protocolo número 193, resposta ao ofício número 3 da vereadora Daniela de Carvalho, referente à denominação de logradouro público próximo ao posto Valverdão. Ofício GP número 37 de 2023, de protocolo número 1505, requer a devolução do processo administrativo enviado através do ofício GP número 455 de 2022. Ofício GP número 42 de 2023,
Protocolo número 208, resposta ao ofício número 1 do vereador Marcos Machado, referente à denominação de logradouro público na localidade do Dirindi. Ofício GP número 45, de protocolo número 216 de 2023, resposta ao ofício número 1 da vereadora Daniela de Carvalho, referente à denominação de logradouro público na localidade de Pouso Alegre. Projeto de lei número 252, de autoria da mesa diretora, que introduz alterações nos anexos 1 e 2 da Lei Municipal número 1996. Projeto de lei número 248, de autoria da vereadora Adriana Nardi, que altera a ementa e os artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 2395. Projeto de resolução número 253, de autoria da mesa diretora, promovendo alterações nos anexos 1, 2 e 3 da Resolução 821 de 2006. Projeto de resolução número 219-A de 2023, de autoria da vereadora Jaqueline Atti, para o prêmio Bernadette Madeira, a senhora Clarice Maria da Costa. Projeto de resolução número 219-B, de autoria da vereadora Jaqueline Atti, prêmio Bernadette Madeira, a senhora Marcele Marques Ramos. Projeto de resolução número 225, da vereadora Daniela de Carvalho, prêmio Bernadette, concedido à senhora Tânia Aparecida de Carvalho da Silva. Projeto de resolução número 250, de autoria do vereador Marcos Machado, prêmio Bernadette Madeira, concedido à senhora Lúcia Maria Araújo do Alto. Projeto de resolução número 251, de autoria do vereador Marcos Machado, prêmio Bernadette Madeira, a senhora Leda Maria Gomes de Oliveira. Projeto de resolução número 235, do vereador Marcos Machado, prêmio Melhores do Esporte, ao senhor Cirlan dos Santos Dias. Projeto de resolução número 236, de 2023, do vereador Marcos Machado, prêmio Melhores do Esporte, à senhora Andresa Vieira da Fonseca. Projeto de resolução número 246, do vereador Rafael Branco, prêmio Melhores do Esporte, ao senhor Bruno Braga Guerra Ferreira. Projeto de resolução número 247, do vereador Rafael Branco, prêmio Melhores do Esporte, a senhora Letícia Rodrigues de Melo. Requerimento de informações número 154, de autoria do vereador Francisco Bulhões. Requerimento de informações número 155, de autoria do vereador Francisco Bulhões. Requerimento de informações número 180, de autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Requerimento de informações número 186, de autoria da vereadora Daniela de Carvalho. Requerimento de informações número 233, de autoria do vereador Francisco Bulhões. Requerimento número 78, de 2023, de autoria do vereador Marcelo Neves, requerendo cópias dos protocolos números 1203, 1204, 1229 e 1230 de 2022. Indicações legislativas de autoria da vereadora Daniela de Carvalho, números 10 a 16, 33 a 37, 39, 42 a 44, 52 a 77, 79 e 80, 93 a 101, 122 a 126, 131 a 140, 147 a 151, 162 a 171, 187 a 191, 199 a 203, 220 a 224, 226 a 230 e 249 de 2023. Indicações legislativas de autoria do vereador Adriano Martins, números 205, 206, 209 e 213. Indicações legislativas de autoria do vereador Marcelo Neves, números 130, 176 a 178, 183 a 185 de 2023.
Indicações legislativas de autoria do vereador Marcos Machado, números 102 a 106, 142 a 145, 172 a 175, 204 e 207. Indicações legislativas de autoria do vereador Rafael Branco, números 160 e 161. Indicações legislativas de autoria do vereador Francisco Bulhões, números 49, 81 a 91, 107, 111, 113, 114, 116 a 119, 119A, 121 e 158. Moção de repúdio, número 159, de autoria do vereador Francisco Bulhões, a Enel Brasil. Ofício número 14, de 2023, de protocolo número 179, do Sincervale, requerendo disponibilização de informações. TCE Rio de Janeiro, do processo número 203, 491, 2 do ano de 2023, no relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022, comunica e informa o arquivamento. Ofício número 44 da Prefeitura de Areal, solicitando disponibilização do servidor Edmar Sebastião Gonçalves de Lima para o município de Areal. Gostaria de passar a palavra ao senhor prefeito para o seu discurso. Excelentíssimo vereador Adriano Martins, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssimos vereadores Jaqueline, Adriana, Marcelo, Francisco, Daniela, Marco, Luiz e Rafael, estimados ex-presidentes e ex-vereadores Ivanir Winter e Sandra Maria de Paiva Gama, demais presentes, servidores do Poder Legislativo, Poder Executivo, senhoras e senhores, telespectadores do canal 17 SJTV, por onde chegamos pela tecnologia aos nossos munícipes e, quiçá, a tantos lugares do planeta, né? Via mídias sociais, como de praxe, vimos aqui, neste início de legislatura, fazer algumas ponderações, uma síntese daquilo que o nosso município tem projetado e colhido, graças a um esforço conjunto do Poder Executivo e dessa Casa Legislativa, que, como testemunho, deixo aqui, em início desta fala, que não tem nos faltado em momento nenhum, tem sido parceira de primeira hora, haja vista as questões polêmicas que temos assistido, seja na área da saúde, da educação, da infraestrutura. Hoje mesmo tivemos uma reunião por volta do meio-dia com os vereadores a respeito desse problema que enfrentamos com o abastecimento de energia elétrica, enfim. Mas, para não me alongar, não abusar aqui do tempo dessa legislatura, principalmente do dia de hoje, que a gente sabe que é um pouco mais longo, em virtude das escolhas das comissões e outras programações, quero apenas fazer alguns registros para conhecimento de nossa população, principalmente dos vereadores, de modo inicial, para que a gente possa estar memorizando e até comemorando as conquistas que estão em andamento nesse momento, passando de mais de 20 milhões de reais de obras físicas em execução. O nosso tão sonhado CIEP, que deu início em dezembro, está lá em execução. Queremos que, caso haja cumprimento do prazo, a gente possa inaugurá-lo no final do ano, uma obra de mais de 7 milhões de reais, anseio de toda a nossa população, também dos nossos ex-prefeitos, com certeza todos que passaram por lá, desejaram concluir esta obra, e nós hoje, por graça divina e por parceria do Executivo, Legislativo, estamos conseguindo executá-la
com recursos próprios do município. Também temos com as frentes de vários PSFs que necessitam de adequações em virtude de terem sido construídos há mais de 30 anos, boa parte deles. Por exemplo, o PSF de Barrinha, que vai ficar dentro dos padrões do Ministério da Saúde, uma obra de quase R$1 milhão, um novo PSF também com prazo de execução de no máximo 10 meses, um novo PSF também no mesmo padrão em Pouso Alegre, uma reforma completa no PSF de Contendas, a conclusão do PSF de Jaguara, que falta os finalmente lá, energia, hidráulica e pintura, também deixando aqui um registro sobre algumas demandas que a gente já tem e é abordado constantemente, então, para conhecimento de todos e para os vereadores conhecerem o estágio que estamos nesse momento de algumas frentes. O asfalto a quente está funcionando, está andando, vamos concluir a floresta devido à grande quantidade de chuvas. Nós vamos deslocar o maquinário e os equipamentos para a região agora de Pedras Brancas para ligar no São Lourenço, porque é uma base já pronta de asfalto, e a floresta vamos retomar mais à frente quando enxugar, por conta de a parte restante agora ser de terra e necessitar de base, de subbase. Com relação ao P100, devo esclarecer que o Ministério Público Estadual pediu a interrupção, abriu um inquérito civil por improbidade administrativa contra o prefeito municipal e pediu à Justiça a suspensão. O Poder Judiciário local atendeu parcialmente o pedido, suspendeu a concessão de novas vagas, porque o projeto inicial concebe 14 vagas, porém só 9 alunos se habilitaram em tempo hábil para receber os recursos e foram habilitados e receberam durante um ano esse pagamento. Mas, por outro lado, ele vendo, talvez, até relatou isso lá, alguns vereadores tiveram acesso, é público o Poder Judiciário, a sentença lá do juiz, que para não haver prejuízo dos estudantes que a prefeitura, então, mantivesse o pagamento daqueles 9 que estão estudando até a finalização do processo judicial. Apenas a título de informação para os senhores. A questão da Ponte das Areias, ela está aberta precariamente por conta de interrupções da estrada do Poço Fundo, mas ela está judicializada, como é de conhecimento de todos. Houve a substituição da empresa operadora lá de CRT para Eco Rio Minas, e nós já tivemos uma audiência de conciliação no dia 25 de novembro passado, onde o juiz federal da primeira vara de Teresópolis determinou à concessionária que entregasse ao município um projeto razoável que atendesse às exigências da concessionária e da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. A concessionária ainda não fez esse trabalho, não obstante já ter estourado o prazo, apenas insistiu em peticionar no processo que o nosso projeto não atende. Mas não foi isso que o juiz determinou à concessionária. Disse para ela que o município não tem capacidade técnica de elaboração e, como se trata de uma intervenção na via federal, que a federal, então, que a concessionária dissesse o que serve para ela, uma vez que será executado dentro de uma rodovia que está sob a responsabilidade dela. Então, nós estamos aguardando a entrega desse projeto para que o juiz possa também de determinar se o projeto é razoável com os custos e quem vai arcar com esses custos para a abertura da ponte. Então, a gente aqui publicamente diz que a abertura da ponte vai ser concretizada, porém com alguns ajustes na pista de acesso. Uma outra questão aqui que a gente quer colocar, então, com as frentes abertas para esse ano de 2023, uma vez que esses relatos das obras foram todas licitadas em 2022 e estão em andamento.
No orçamento de 23, para citar algumas, não todas, porque não foi possível, nós vamos fazer, já está em processo de licitação, a construção de um pavilhão de 1.000 metros quadrados no Parque de Exposições, que vai compor depois o plano de revitalização daquela área como área de lazer, né? O pavilhão já vai estar localizado num ponto definitivo, fora do projeto de reurbanização, sem atrapalhar no futuro qualquer aspecto. Vai ficar dentro daqueles 10.000 metros quadrados que já estão aprovados pelo Corpo de Bombeiros, que já estão licenciados, substituindo aquelas tendas que a gente frequentemente coloca lá, de lona, de galvanizado, que são muito boas, mas, porém, muito vulneráveis a ventos e também a questões de monte e desmonte. Esse pavilhão de 1.000 metros quadrados vai ficar lá definitivo para o Parque de Exposições, para o CEMIPA, para qualquer outro evento que for acontecendo ali. Temos também, já em licitação, um conjunto de licitações, uma modalidade nova que a gente está adotando, que é a licitação em lote. Essa licitação em lote vai contemplar, num dia só, 7 obras, que está também a pavimentação externa do ginásio Mário Chaves, que é uma pavimentação ampla, bastante cara, mas necessária nos moldes da praça da prefeitura, com bloquetes, com base de pó de pedra, enfim, vai ficar muito bonito, harmônico e definitivo, necessário também para garantir que ali não tenha problema com chuvas, com lama, e que não prejudique também o interior do ginásio, que é sensível por causa das pinturas para a prática dos esportes. Finalizando aqui, eu quero dizer também que nós estamos, graças sempre a esse poder, tá, minha gente? Porque a Câmara tem sido realmente uma parceira e o município tem vivido um momento assim que a gente não consegue explicar. É algo divino. A quantidade de recursos que a gente tem recebido para executar as nossas obras, as oportunidades que são criadas e também, como disse, a Câmara é muito parceira. Nós encaminhamos para cá projetos de lei para a criação de vagas de médico plantonista, clínico pediatra, porque isso vai solucionar o problema de falta de médico. A gente vai poder remunerar melhor, colocou um pouco mais de atribuição, isso vai com certeza trazer o médico para nós. Vamos fazer já o processo seletivo para aquelas 14 vagas. A Câmara sensível, nós também com bastante responsabilidade, demonstrando que, criando as 14 vagas, extinguimos as vagas de pediatra só e as vagas de clínico só, então mostra também que a gente não está querendo inchar o de funcionários, embora que médico nunca é demais. Também chegou aqui o projeto de criação de 50 vagas de professores, que num determinado momento assim pode assustar, mas não é. A professora Adriana sabe disso, vocês também. Nós temos hoje algo ainda a ser estudado, as motivações, mas são 44 crianças autistas e essas crianças, pela uma regra do Conselho Municipal de Educação, necessitam de uma redução da série, ou seja, em cada sala que tiver uma criança autista, tem uma redução de 30%. Então, de cada sala de 25 alunos, a gente tem que retirar 7 a 8 alunos, logo 44 alunos geram 22 turmas novas, pelo menos. Então, essas 50 vagas, além de suprir essa necessidade, outras necessidades de ampliação, são 181 turmas que temos nas 13 unidades escolares. É sabido também por todos que nós ampliamos o atendimento da educação infantil, então isso meio que explica aqui a motivação dessas vagas e a gente já apela pela sensibilidade dos senhores. E, finalizando, nós vamos aqui dar 2 notícias. Uma que já se concretizou, que é o processo 100% informatizado, que iniciou em janeiro. A Câmara aderiu também a esse trabalho. Ele trouxe agilidade e redução de gastos para o município. É algo que já está em outros municípios e nós trouxemos com grande êxito, um pouco de resistência dos funcionários mais antigos, mas
todos aderiram e está funcionando muito bem. A redução de processamento, para se ter uma ideia, de 15 dias para 5 horas. Então, um processo que levava 15 dias tramitando, hoje tramita num dia só. É um ganho para a prefeitura, para o munícipe, para todos que têm interesse no processo. E um último assunto que a gente vai estar anunciando aqui é justamente, dentre tantas coisas, tá, minha gente? Porque pode alguém amanhã abordar e falar assim, poxa, não falou do PSF de São Lourenço, mas está no radar, tá? São muitas coisas. Praça da Estação, enfim, muitas obras, muitas frentes abertas. Mas, como disse, o tempo é curto e nós estamos trabalhando porque os nossos abatedouros estão sofrendo muito com a concorrência e com o furto de cargas na Grande Rio, de Caxias para baixo. Nós fizemos um contato com o Ministério da Agricultura e ele vai nos dar toda a assessoria para a criação do CISB, que é um serviço de inspeção brasileiro, porque o CI, ele é de inspeção federal, o CIF, né? Tem o SIM, que é o CSIM municipal, o CI, que é estadual, e o CIF federal. Porém, o CIF federal abrange a exportação. O governo, entendendo a logística de alguns municípios, criou o CISB, que ele é o Ministério da Agricultura, assessora o município, que vai criar esse CISB, fornecer esse CISB para as empresas beneficiadoras de alimentos, não só os abatedouros, mas a gente cita os abatedouros porque é o nosso carro-chefe, para que eles possam vender em todo o Brasil e ter mais essa opção. Se eles estão com dificuldade de vender no Grande Rio, devido à questão da violência e da concorrência do frango congelado, que a gente possa ir para Juiz de Fora, Belo Horizonte, Muriaé, Leopoldina, quem sabe o Espírito Santo, talvez um pouco distante, norte de São Paulo, e vamos dar esse fôlego aí para os nossos guerreiros, criadores e beneficiadores da carne e do frango. Muito obrigado, Deus abençoe essa legislatura, ao presidente Adriano Martins, a todos vocês vereadores, a população de São José, estamos lá abertos ao diálogo, ao entendimento, e mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela resposta que vocês têm dado a todas as nossas demandas. Saibam que isso tem feito a diferença na vida de São José. Muito obrigado, uma boa noite. Queria agradecer a presença do ex-vereador e grande amigo Manuel Figueiredo, que se encontra aqui presente. Também agradecer a preferência do ex-presidente dessa Câmara e ex-vereador José Carlos do Mariano. Passando o pronunciamento dos vereadores no expediente, inscrito para a fala do expediente, a vereadora Daniela. Cumprimento a todos com uma ótima noite, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. E é motivo de alegria nós podermos estar novamente aqui, iniciando mais um período, e onde nós temos visto que as sessões se iniciam hoje, mas que os trabalhos não pararam em momento algum. As demandas foram muitas e o comprometimento também com a população. E hoje, como o excelentíssimo senhor prefeito já citou, nós estivemos em reunião na prefeitura tratando de um assunto que muito tem movimentado a cidade pelo desrespeito da prestadora de serviço Enel com o nosso município e com os nossos munícipes. E o maior motivo dessa minha fala aqui hoje é para deixar ciente as pessoas que nos acompanham pelo canal 17, também pelo Facebook da Câmara, que nós estamos sim representando a cada um de vocês, população Vale Rio Pretana, que nós estamos sim buscando pelos nossos direitos. Às vezes o munícipe pensa que a luz só acaba na casa dele e que ele não tem uma representação, como às vezes a gente até lê.
mas quando a luz acaba, ela acaba na casa de todos, sem exceção. Todos nós padecemos na mão dessa empresa e todos nós estamos unidos para buscarmos respeito e uma prestação de serviços de qualidade. Nós estivemos lá entre esse assunto e outros, falamos também da importância das podas, que é a maior causadora hoje da falta de energia elétrica no município. Também de algumas situações de postes que têm caído com frequência, colocado a vida dos munícipes em risco, dos cabos que em vários lugares são antigos, uma fiação que não tem o isolamento, e nós estamos lutando por tudo isso, para que essas melhorias aconteçam no nosso município, que o carro de urgência volte para cá. Passei também para o prefeito, ele está aqui, e tudo que nós falamos longe, nós falamos perto também, porque nós nos posicionamos em defesa da população. Pedimos também a atuação da Secretaria na poda e manutenção, né, prefeito, das árvores, para que elas sejam, antes de chegar, né, ao fio, a mais proximidade do fio, que a manutenção seja feita pelas secretarias, para que a gente não venha continuar tendo esse transtorno. Estamos cobrando da Enel, mas que nós, como município, como Poder Executivo, possamos também cumprir, executar a nossa função, a nossa missão, para que possamos melhor servir. E o desejo do nosso coração é que o nosso mandato vá bem, que nós possamos sim representar, lutar pelo direito de todos, e como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Hoje, ainda conversando com o vereador Rafael no meu gabinete, muitas das vezes as pessoas se dispõem a fazer por si, mas nós temos que fazer as nossas tarefas e as nossas prestações de serviço como a palavra de Deus diz, como se fosse para o Senhor, porque assim, dessa forma, nós faremos bem feito. Ou então, quando nós estivermos fazendo, que nós possamos pensar como se estivéssemos fazendo simplesmente para os nossos filhos, porque nós queremos sempre o melhor. E muitas das vezes nós vemos e ouvimos determinadas coisas, mas a gente releva, né, porque elas se tornam insignificantes quando a gente sabe quem é e o trabalho que executa. Uma ótima noite para todos e continuaremos com a nossa missão. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos à ordem do dia. Daremos início à sessão das comissões permanentes para o ano de 2023. Por favor, vereadora Adriana, confirme presente como se dará a eleição. Em cumprimento ao que determina o artigo 34 do Regimento Interno, faremos a eleição das comissões permanentes para o exercício de 2023. A secretária Jaqueline fará a chamada dos senhores vereadores, incluindo o senhor presidente desta casa, e cada vereador a ser chamado a votar deverá anunciar o nome de 3 vereadores, à exceção do nome do vereador presidente, que na forma regimental não integra nenhuma das comissões permanentes da casa. Após anunciar os seus 3 votos, o vereador deverá preencher a folha de votação que está à sua disposição para a posterior conferência dos votos atribuídos e anunciados ao microfone. O vereador que não desejar votar em nenhum dos nomes constantes na relação que lhe foi entregue ou votar apenas parcialmente, poderá fazê-lo anunciando somente naquele que vota e, da mesma forma, registrando na folha de votação para encaminhar à mesa para apuração e conferência dos votos. É só para conferência depois. Não. É só para depois. Porque a primeira aqui, o segundo, na hora? Na hora? Vamos começar a votação. Por favor, vereadora Jaqueline, fazer a chamada dos vereadores. Vereador Marcelo Neves, como vota na Comissão de Justiça e Redação? Meu voto é no vereador Francisco, na vereadora Daniela e no vereador Rafael. Como vota Francisco Bulhões?
Vossa Excelência disse, começando pela Justiça e Redação, é porque, no caso, a folha que foi nos passada para a conferência, ela inicia na Urbanismo e Infraestrutura. Ah, tá. Tá? Mas, então, Justiça e Redação. Tá? Senhor presidente, só um minutinho. Então eu votei errado, vereadora, até porque está... Justiça e Redação. Eu votei como no Urbanismo e Infraestrutura. Até que na folha está comigo aqui, foi essa. Errado. Eu estou com essa aqui, ó. Vamos lá, então, repetindo. Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública. Como voto, Marcelo Rabelo Neves? Meu voto é vereador Francisco, vereadora Daniela e vereador Rafael. Como voto, vereador Francisco Bulhões, Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública. O voto no vereador Rafael, na vereadora Daniela e em mim. Como voto, a vereadora Daniela, Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública. O meu voto vai para mim mesma, para o vereador Francisco Bulhões e o vereador Rafael Branco. Como voto, Rafael Branco. Meu voto vai para mim mesmo, Daniela e Francisco. Como voto, vereador Luiz. Vanessa, eu voto para mim mesmo, e Marco Machado e Francisco Bulhões. Como voto, vereador Marcos Machado. Meu voto é para mim mesmo, para Francisco Bulhões e Luiz Doaires. Como voto, Adriana Nargi. Só um instantinho que eu estou fazendo a anotação também ao mesmo tempo, só para não me perder aqui. Eu voto no vereador Francisco, vereador Luiz e vereador Marcos Machado. Como voto a vereadora Jaqueline para a composição da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública. Eu voto Luiz de Souza Teixeira, Marcos Antônio Machado e Francisco Lima Bulhões. Como voto, presidente? Eu voto no Luiz Doaires, Marco Antônio Machado e Francisco Lima Bulhões. Justiça e Redação. Como voto, vereador Marcelo Rabelo Neves. Eu voto em mim mesmo, voto no vereador Francisco e na vereadora Daniela. Só um instante, por favor, vereadora Jaqueline. Vereador Marcelo, como havia havido um equívoco, pode repetir, por favor, seus votos? Que eu já havia marcado anteriormente. Da infraestrutura? Da Comissão de Justiça, que havia feito o equívoco inicialmente. O senhor pode repetir os seus votos, por gentileza? Eu voto em mim mesmo, voto no vereador Francisco e na vereadora Daniela. Obrigada. Como voto o vereador Francisco Bulhões, para Redação e Justiça. O vereador Francisco Bulhões vota no vereador Marcelo, na vereadora Daniela e em mim. Vereadora Daniela de Carvalho, como voto a Justiça e Redação. O meu voto vai para o vereador Marcelo Rabelo, Francisco Bulhões e para mim mesma. Como voto o vereador Rafael Branco, para Justiça e Redação. Eu voto na vereadora Daniela e nos vereadores Francisco e Marcelo. Como voto o vereador Luiz. Eu voto para Adriano Gonçalves, Jaqueline Iatti e Rafael Branco. Como vota o vereador Marcos Machado. Eu voto na vereadora Adriana, no vereador Rafael e na vereadora Jaqueline Iatti. Como vota a vereadora Adriana Nargi. Eu voto em mim mesma, vereadora Jaqueline e vereador Luiz. Como vota a vereadora Jaqueline. Eu voto em mim mesma, Adriana Gonçalves Nardi e Rafael Branco dos Santos. Como voto o presidente dessa casa? Voto em Rafael Branco, Adriana Gonçalves Nardi e Jaqueline Iatti Dias. Agora vamos para Finanças, Orçamento e Fiscalização. Como vota o vereador Marcelo Rabelo Neves? Eu voto em mim mesmo, voto no vereador Francisco e na vereadora Daniela.
Como vota o vereador Francisco? O vereador Francisco, em relação à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vota na vereadora Daniela, no vereador Marcelo e em mim. Vereadora Daniela de Carvalho, como vota? Voto em mim, no vereador Francisco Bulhões e no vereador Marcelo Neves. Como vota o vereador Rafael Branco? Eu voto na vereadora Daniela e nos vereadores Francisco e Marcelo. Como vota Luiz de Souza? Eu voto para Jaqueline Atti, para mim mesmo, e Marco Machado. Como vota o vereador Marcos Machado? Eu voto na vereadora Jaqueline, Luiz de Souza e em mim mesmo. Como vota a vereadora Adriana Nardia? Meu voto vai para a vereadora Jaqueline, vereador Luiz, vereador Marcos Machado. Como vota a vereadora Jaqueline para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização? Eu voto em mim mesma, Marcos Antônio Machado, Luiz de Souza Teixeira. Como vota o presidente dessa casa? Eu voto no Luiz de Souza Teixeira, Jaqueline Adi Dias e Marco Antônio de Machado. Vamos agora para a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Como vota o vereador Marcelo Rabelo Neves? Só um instante, vereadora. Seguindo a ordem, Comissão de Educação. Educação, Cultura e Juventude. Como vota o Marcelo Rabelo Neves? Meu voto é o vereador Rafael, a vereadora Daniela e em mim mesmo. Como vota o vereador Francisco? Voto na vereadora Daniela, no vereador Marcelo Neves e no vereador Rafael Branco. Como vota a vereadora Daniela de Carvalho da Silva? Voto em mim, no vereador Marcelo Neves e no vereador Rafael Branco. Como vota o Rafael Branco? Por favor. Educação, Cultura e Juventude. Perdão. Eu voto em mim mesmo, no vereador Marcelo e na vereadora Daniela. Como vota o vereador Luiz de Souza? Eu voto em Adriana Gonçalves, para mim mesmo e Rafael Branco. Como vota o vereador Marcos Machado? Voto na vereadora Adriana, no vereador Luiz e no vereador Rafael Branco. Como vota a vereadora Adriana Nardia? Eu voto para a Comissão de Educação, Cultura e Juventude, em mim mesma, vereador Luiz e vereador Rafael. Como vota a vereadora Jaqueline para a Comissão de Educação, Cultura e Juventude? Eu voto em Adriana Gonçalves Nardi, Luiz de Souza Teixeira, Rafael Branco dos Santos. Como voto o presidente dessa casa? Voto em Rafael Branco, Luiz de Souza Teixeira e Adriana Gonçalves Nardi. Vamos agora para a Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Como vota o vereador Marcelo Rabelo Neves? Eu voto em mim mesmo, voto no vereador Rafael e na vereadora Daniela. Como vota o vereador Francisco? Voto na vereadora Daniela, no vereador Rafael e no vereador Marcelo. Como vota a vereadora Daniela de Carvalho? Eu voto em mim mesma, no vereador Marcelo e no vereador Rafael. Como vota o vereador Rafael Branco? Eu voto em mim mesmo, na vereadora Daniela e no vereador Francisco. Como vota o vereador Luiz de Souza? Eu voto em Daniela Carvalho, Jaqueline Atti e Marco Machado. Como vota o vereador Marcos Machado? Voto em mim mesmo, vereadora Jaqueline Atti e vereadora Daniela Aparecida de Carvalho. Como vota a vereadora Adriana? Só um minuto, vereadora. Eu queria pedir aqui um auxílio da parte do secretariado. Não consta o nome. Vereador Marcos Machado. Um erro material aqui na última comissão
faltou registro do nome do vereador Marcos Machado para possível eleição para esta comissão. E por conta disso, nós vamos, por gentileza, repetir a contagem dos votos com a pronúncia dos votos dos senhores vereadores. Por gentileza, vereadora. Vamos fazer o pronunciamento novamente, então. Marcelo Rabelo Neves, como vota para essa comissão? Eu voto em mim mesmo, voto no vereador Rafael e na vereadora Daniela. Como vota o vereador Francisco? Em relação à Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, voto vereadora Daniela, vereador Marcelo e vereador Rafael. Como vota a vereadora Daniela? Voto no vereador Rafael, vereador Marcelo e em mim mesma. Como vota o vereador Rafael? Eu voto em mim mesmo, vereadora Daniela e vereador Francisco. Como vota o vereador Luiz Souza? Eu voto em Daniela Carvalho, Jaqueline Iatti e Marco Antônio Machado. Como vota o vereador Marcos Machado? Eu voto em mim mesmo, na vereadora Jaqueline Iatti e na vereadora Daniela Aparecida de Carvalho. Como vota a vereadora Adriana Narcia? Eu voto na composição da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, na vereadora Daniela, vereadora Jaqueline e vereador Marcos Machado. Como vota a vereadora Jaqueline? Eu voto em Marcos Antônio Machado, eu mesmo, Jaqueline Iatti Dias, Daniela de Carvalho da Silva. Como vota o presidente dessa casa? Voto em Marco Antônio Machado, Jaqueline Iatti Dias e Daniela de Aparecida Carvalho. Vou chamar aqui. Concluída a votação, convido a vereadora Adriana Gonçalves Nardi e Jaqueline para que apura o resultado final da comissão após a comissão. Solicito a vereadora Jaqueline que anuncie o resultado final da comissão após a comissão. Camila, depois eu falei para ele, vocês querem? Pede mais nada não, vou dar choque aqui. Tudo, você já parou lá na sua da água fria? Eu falei, você Gilberto, deixa aí, mexe com mais. Não vou pedir mais não, também.
Solicito a vereadora Jaqueline que anuncie o resultado final da comissão após a comissão. Justiça e Redação, Adriana Gonçalves Nardi, Jaqueline Ati Dias, Francisco Bolhões. Educação, Cultura e Juventude, Rafael Branco, Adriana Gonçalves Nardi e Luiz de Souza. Urbanismo e Infraestrutura Municipal e Segurança, Francisco Bolhões, Luiz de Souza e Rafael Branco. Orçamento, Finanças e Fiscalização, Jaqueline Ati, Luiz de Souza e Marcos Machado. Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Daniela de Carvalho, Marcos Machado e Jaqueline Ati. Assim ficou as comissões permanentes 2023-2024. Em face do resultado apurado, anunciado pelas vereadoras, declaro eleito e empossado como integrante da comissão permanente para o ano de 2023. Terminado, como não há oradores inscritos, para falar do expediente, não havendo mais oradores inscritos para expediente, pessoais, dou por encerrada a sessão, agradecendo a todos os vereadores, assim como todo aquele que nos honra com sua presença assistencial e através da rede social da Câmara e pelo canal 17 SJTV, marcando a próxima reunião ordinária na forma do inciso 2º do artigo 62 do capítulo 63 do Regimento Interno para a próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro, às 17h30, quando estaremos analisando na ordem do dia os projetos de lei que forem deliberados pelas comissões permanentes, além de outros projetos que foram definidos pelas comissões permanentes. Convido a todos que permaneçam no plenário, pois a seguir estaremos homenageando os ex-presidentes da mesa diretora e muito contribuiu para o sucesso do trabalho legislativo nestes 34 anos de Câmara Municipal. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Alô? Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sinto imensamente honrado em participar desse momento em que a atual legislatura resolve homenagear a todos os ex-presidentes desta Casa Legislativa que, ao longo dos 34 anos de existência de São José do Vale do Rio Preto, na condição de município, estiveram à frente da nossa Câmara de Vereadores para, auxiliados pelos então vereadores da época, desenvolverem de forma justa e produtiva os trabalhos legislativos em nosso município. E eu, particularmente, tenho uma satisfação assim em estar nesse momento aqui, porque à época, vereadoras, daqueles trabalhos, né, da Comissão Pró-Emancipação, eu desejava muito poder votar, presidente, votar no sim, mas naquela época só quem tinha os 18 anos completos poderia ter o título. Eu não tinha 17. E para compensar isso, essa frustração no momento, eu lembro que, principalmente ali no bar do Nelson, eu me intrometi em conversas de adultos e lançando mão de qualquer argumento para convencer aqueles de quem eu ouvia palavras contrárias à emancipação. E mais do que isso, hoje eu me sinto orgulhoso em fazer parte do quadro efetivo desta Casa de Leis. E louvo a todos os vereadores atuais por essa iniciativa de honrar em vida aqueles que presidiram essa casa. Muito melhor do que fazer uma homenagem póstuma, denominando, quem sabe, uma servidão ou uma rua com o nome de alguém que não está mais entre nós. E observamos, presidente, com o Marcelo Ramos, que para nossa felicidade e honra temos entre nós, né, embora não nesta sessão, mas estão na cidade, estão vivos, todos os presidentes. Até brincou o Marcelo dizendo que essa cadeira parece que traz longevidade. Bem como de vereadores também. De todos esses 34 anos, apenas 3 parece que não estão mais entre nós, mas completaram os seus dias. Então a Câmara mandou confeccionar uma bem confeccionada placa de homenagem a eles. E vamos começar citando pela ordem. Antecipadamente dizemos que alguns deles, por motivo de força maior e devidamente justificado, não estarão conosco, mas serão mencionados aqui. O primeiro presidente desta casa foi o senhor Carlos Ribeiro Rampini, na primeira legislatura, no período de 1989 até 1990. Ele vai receber sua placa depois das mãos do vereador Marcos Antônio Machado. Mas, para nossa felicidade, são 7h11 da noite. Aqui, o senhor Ivanir Winter, que presidiu esta casa no período de 1991 até 1992, ainda na primeira legislatura. Convidamos ele que venha aqui receber das mãos dos vereadores Luiz de Souza Teixeira e do vereador Martins essa placa comemorativa. Pode vir, por favor, sob nossos aplausos. Muito obrigado. Sucedendo Ivanir Winter, tivemos Marco Antônio de Lima, que esteve à frente desta Casa de Leis no período de 1993 até 1994, por ocasião da segunda legislatura. Posteriormente, vai receber sua placa das mãos do vereador Rafael Branco dos Santos. Para nossa honra, queremos convidar Sandra Maria de Paiva Gama, que foi a nossa presidente de 95 até 1996.
vereador Francisco Lima Bulhões, vereador Rafael Branco farão essa honra de entregar a placa a Sandra Maria de Paiva Gama, na época, nossa querida Sandra do Banerje, assim era carinhosamente chamada pela nossa população. Nesse momento, José Carlos Pacheco Furtado, José Carlos Mariano, vir aqui à frente receber a sua placa, o vereador Adriano Martins Oliveira, o atual presidente. José Carlos esteve à frente do nosso legislativo no período de 2005 até 2008, por ocasião da 5ª legislatura. Aqui presente, foi nosso presidente de 2015 até 2016, por ocasião da 7ª legislatura. Quem vai fazer essa entrega é a vereadora Adriana Gonçalves Nardi. Vereador Francisco Lima Bulhões, que vem receber a sua placa de homenagem, que esteve à frente desta casa de 2017 até 2020, por ocasião da 8ª legislatura. A vereadora Daniela de Carvalho da Silva nos fará essa honra de entregar sua placa. Esta casa de 2021 a 2022 na 9ª legislatura. E para tanto, convido o prefeito Gilberto Martins Neves, juntamente com a vereadora Jaqueline Ati Dias, que tenham essa honra de entregar a nossa placa comemorativa sob nossos aplausos.
concede a presente porção de aplausos em nome da população latino-americana ao senhor Dalmo Gonçalves Machado por sua importante contribuição e ajuda de serviço prestado para o nosso município, sua página no Facebook, intitulada Nosso Vale, Hoje e Sempre, criada em 19 de abril de 2020, através da qual promove o trabalho de resgate e divulgação de pessoas e a história de nossa cidade. Pelos vários dizeres, ali, quem fará a entrega, o vereador Adriano Martins, atual presidente. deixar falar algumas palavras. Primeiramente, eu quero parabenizar o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhor Adriano Martins Souza. Sua Excelência, o senhor presidente, também os ex-presidentes e também a presença do excelentíssimo senhor prefeito Gilberto Martins Esteves. Eu me sinto hoje, no dia 16 de fevereiro, talvez um dia mais importante para a minha vida. Está sendo homenageado por essa casa. Aqui tive a honra de ter, na primeira legislatura, ter tido a confiança do povo de São José do Vale do Rio Preto para dar os primeiros passos do nosso município. Também com meus companheiros, não poderia de lembrar deles. 2 em memória. Essa placa que eu acabei de receber, ela não pertence só a mim. Ela pertence também em memória aos 2 companheiros e aos demais, os outros 7. O primeiro presidente dessa casa foi o senhor Carlos Ribeiro Rampi. Nós, com muita dificuldade, nós não tínhamos nenhum lugar para sentar. A nossa primeira reunião foi ali na João Limões. Sentamos num banco e escolhemos quem queria ser o presidente. Tinha que ter o primeiro passo. Escolhemos o Geraldo Scali de Castro, Paulinho, ninguém quis. Então o Paulinho escolheram a minha pessoa. Eu falei, eu não estava preparado para assumir a primeira presidência. Mas eu falei, vice não fala, eu vou ser o vice do Carlinhos Rampi, o qual conduziu essa casa muito bem. E eu não poderia depois, em 91, em 92, eu fui escolhido por unanimidade, 8 votos. Tinha chapa, depois não tinha, então dei continuidade aos trabalhos. E nessa continuidade, eu optei pela formatizar os trabalhos da casa e comprar uma primeira impressora para essa casa, que foi muito importante para todo o povo de São José do Rio Preto. Quando a gente tinha que tirar um machérico,
ou ia ali no Monsenhor Sérgio, tinha uma pequenininha, ou ia em Petrópolis. Então, na época, até fui criticado por muitas pessoas que eu queria luxo na casa. Não. Esses móveis que estão aqui me orgulham muito. Muito. Eu fui muito falado na época porque eu queria luxo na casa. Não, aqui não é luxo. Eu hoje vou conhecer o terceiro andar dessa casa, que há muitos anos eu não venho aqui na parte de cima. Talvez tenha 15, 16 anos. Mas nunca faltou convite de ninguém para mim aqui me homenagear. Mas, por motivo de trabalho e também por motivo de saúde, eu não vim. Mas hoje, quase que eu não vinha. Mas Deus me permitiu de eu estar aqui. Por isso, hoje é um dia muito importante para a minha pessoa. E eu quero dizer a todos os ex-presidentes desta casa, sempre fez um grande trabalho no Legislativo. Todos os ex-prefeitos e o prefeito atual, hoje a nossa São José do Vale do Rio Preto é uma das prefeituras mais bem organizada, montada do Estado do Rio. E esta casa legislativa também é a mesma coisa. Ninguém na época, nós que entramos não tinha uma caneta, ninguém pensou em luxo. Mas a casa do povo tem que estar sempre bem organizada e bem preparada. Então eu quero parabenizar a todos os ex-presidentes desta casa. Todos fizeram o seu trabalho. Todos os prefeitos que passaram fizeram. E hoje nós temos a honra que o excelentíssimo senhor prefeito, Gilberto Martins Esteves, está fazendo um excelente trabalho no nosso município e a Câmara. Tem que haver sempre, não pode trilhar junto, mas tem que haver a união. Porque se não houver a união, nós não vamos conseguir nada. E eu agradeço muito, muito a sua excelência, o senhor presidente Martins, que ele vai muito à minha casa. E às vezes diz assim, o Vitor não vai, mas Martins vai sempre na minha casa, lá a gente tomar um café. E eu falei, hoje eu vou. Ele falou, olha que você não vai. Eu falei, eu vou, hoje eu vou vou visitar a todos. Então aqui eu cumprimento a todos, não só o excelentíssimo senhor Martins, ao Lucas Rabelo, que sempre me convidou como presidente nessa casa, o Chiquinho, o José Carlos, a todos. Então, eu agradeço de coração. E que Deus ilumine e que dê essa continuidade. Eu me sinto muito, muito, muito honrado, orgulhoso mesmo. No final do meu campeonato, eu recebi uma homenagem dessa. Essa vai para a minha galeria e vai também em homenagem aos meus 8 companheiros. Estará sempre lá no meu escritório e no meu coração. Obrigado a todos. Agradecemos Ivanir Vintes por suas palavras e pedimos que os demais ex-presidentes venham até aqui à frente, se juntem a ele para uma breve sessão de fotos. Com isso estaremos encerrados esse singelo momento, mas tão importante da nossa história e aqueles que ajudaram a escrevê-la. Boa noite a todos.